Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Daniela do Geração de Amor e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mau comportamento da criança. Bom pessoal, o que é o mau comportamento da criança? Pode ser inúmeras coisas, né? Pode ser que a criança esteja cansada, com fome, frustrada, desmotivada e tudo isso faz com que ela se conecte com o cérebro reptiliano dela, né? Pode ser simplesmente uma atitude normal para a faixa etária dela, tá se comportando dessa maneira. Pode ser também uma crença equivocada por trás desse comportamento, de repente a criança está achando que só ela se comportando dessa maneira, né, chamando atenção, entrando numa disputa de poder, que ela vai ser importante e amada para os pais, né? Então assim, a gente conseguindo ver por esse prisma o mau comportamento da criança, a gente sai daquele pensamento de que a criança está querendo desafiar, de que a criança está querendo lutar com a gente, que ela é uma criança mimada, que ela é uma criança chata. Tudo isso ajuda a gente a perceber que o mau comportamento tem sim uma necessidade não atendida por trás. E que é isso que a gente tem que olhar para a gente poder reorientar a conduta da criança. Nesses momentos desafiadores, o que a criança está querendo mostrar para a gente é que ela quer ser aceita, amada e importante. Aliás, todos nós gostamos de ser aceitos, amados e importantes. Então, para a gente poder reorientar a conduta da criança, ela tem que se sentir dessa maneira. Senão a gente não vai conseguir ajudar, né, auxiliá-la a voltar para o centro dela, né, a se autorregular. Quem me segue aqui no YouTube e nas redes sociais já me viu falando 1000 vezes sobre o cérebro reptiliano, né? Mas não tem como falar de mau comportamento, de birra, sem falar dele. O cérebro reptiliano, como eu falei até no último vídeo, novamente, é uma parte que está embaixo do nosso cérebro, aqui embaixo. É como se a gente compartilhasse ele com os répteis, realmente. É o cérebro responsável pelas nossas emoções mais primitivas, né? Ele é responsável pela nossa sobrevivência, no fim das contas. Então, quando a gente tem fome, quando a gente tem medo, né? Quando a gente está assustado, essas emoções fortes, né, e tudo que significa instinto de sobrevivência faz a gente conectar com esse cérebro. Quando a criança, mais ou menos de 1 ano e meio, 2 anos, começa a apresentar alguns desafios pra gente, né, que a gente até chama dos terrible twos, né, e é uma pena que chamem os terríveis 2 anos, porque essa é uma fase importantíssima para a criança, de individuação, que ela começa a perceber que ela é um indivíduo separado dos pais, principalmente da mãe, que até então ela está muito ligada à mãe, né, emocionalmente. Então ela começa a perceber que ela tem vontades próprias, que ela é uma pessoa diferente, que ela pode ter escolhas diferentes da dos pais. Então a gente começa a ouvir muito não, né? Não quero isso, vamos fazer isso, não, vamos fazer aquilo, não. É normal, faz parte, é um processo maravilhoso, né? De autoconhecimento, da criança entender, de se respeitar um pouco mais os seus gostos, e a gente acaba taxando de mau comportamento, de mimo, de desafio, né? Quanta criança aí. A gente está numa era, né, de que muitas crianças estão sendo controladas à base de remédio, estão sendo diagnosticadas até com hiperatividade e tal, quando é um comportamento absolutamente normal para a idade. Estão sendo medicadas para ficarem completamente controladas pelo meio social, porque não é legal elas se apresentarem dessa maneira, né? Elas serem autênticas, elas fazerem barulho, elas fazerem bagunça, né? Quando isso é ser criança, é completamente normal. Né? Então, quando a gente fala nos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, a criança começa a apresentar esses desafios, né? E quando ela tem uma frustração, que pra gente pode ser uma frustração boba, né? Tipo, ela queria pegar aquele carrinho e a gente não deixou. Isso pra ela é quase a morte. Pra gente é bobo, mas a gente não tá na cabeça dela pra saber, né? Então, assim, nesse momento de frustração, ela se conecta com o cérebro reptiliano dela. E o que o cérebro faz? Instinto de sobrevivência. Ou você ataca, ou você foge, ou você se rebela, é isso. Então ela apresenta aquele choro, né? Se joga no chão. E o que a gente faz? Se desespera muitas vezes, né? E é justamente nessa hora que a gente tem que se controlar. Porque se a gente se desesperar e se descontrolar com a criança, ela vai entender que, beleza, é isso que acontece quando eu me descontrolo, todo mundo se descontrola e vira uma zona. Não. Ela só vai conseguir se autorregular, se autocontrolar se ela tiver o exemplo do adulto na frente dela, né? Então a gente realmente tem que deixar aquela ira, né, aquela raiva passar, ser empático,
É muito importante ser empático, né? Tentar entender o que foi que gerou aquela frustração. Porque ela queria brincar com o brinquedo e não podia. Ela queria brincar e a gente tinha que sair. Seja empático, né? Acolhe e valide os sentimentos. Eu falo muito disso, mas é que isso funciona demais. E é justamente o que a criança precisa nessa hora. Ela precisa de amor incondicional. A gente demonstrar que a gente a ama, mesmo nesses momentos, né? Ela vai entender que ela não tem que esconder o que ela está sentindo, que ficar furioso e irado é normal, faz parte do desenvolvimento dela, do desenvolvimento das pessoas, né? Ela só não pode, aí a gente tem que colocar os nossos limites, né? Ela só não pode magoar, machucar alguém porque ela está frustrada, porque ela está irada. Né? É aí que a gente vai começando a modelar um pouco a criança, colocar os limites, né? Sempre com firmeza e gentileza, para que ela entenda que tudo bem, você está se sentindo assim, eu entendo, eu também me sinto assim. Quando alguma coisa acontece, eu fico frustrada, eu fico chateada, as coisas quando não acontecem do meu jeito, eu também fico assim. Mas agora vamos tentar, né? Respirar, se acalmar. Não adianta a gente ir com julgamentos. É feio você fazer isso, é feio você se jogar no chão. Que menino feio fazendo essa pirraça. Esses julgamentos não servem para nada. Vão fazer só com que a criança se sinta pior. A parte do cérebro responsável pela racionalização, né, é o nosso córtex pré-frontal. É a parte assim bem na frente aqui do cérebro. Essa parte só vai terminar de se desenvolver quando a gente tiver 25 anos. Então imagina uma criança de 2 anos, a gente querer racionalizar muito com ela nessas horas de fúria, de birra. Não dá. Ela não entende o que a gente está falando. Né? A gente pode sim sempre conversar, porque a criança entende muito mais do que a gente imagina. Ela entende as palavras que você está dizendo e isso aos poucos vai entrando na cabecinha dela. Mas ela não vai fazer certas ligações, né? Que fazer isso a gente não vai brincar agora com esse carrinho, quando a gente chegar, a gente brinca, enfim. Você vai falando, mas ela não vai entender exatamente, não vai compreender com o nível de racionalidade que a gente entende, né? Então, assim, empatia, sem julgamentos, acolhimento, né? E ir marcando os limites com muita tranquilidade e com calma para a criança poder se sentir tranquila também, porque a nossa calma, a nossa tranquilidade vai acabar inspirando a ela a se comportar dessa maneira também. Imagina que você organizou uma festa, né? Chamou um monte de gente e no dia da sua festa não aparece ninguém. Como é que você vai se sentir? Completamente frustrado, né? Triste, chateado. É mais ou menos, essa é a comparação que a gente tem que fazer com uma frustração de uma criança de 2 anos. Ainda que seja por um brinquedinho que quebrou, né? Ou porque ela não conseguiu fazer alguma coisa na hora que ela queria. Esse é o nível de comparação. A frustração que gera na gente, é óbvio, hoje tem gente que não se controla. Tem adulto que vai sair quebrando tudo, vai fazer um escândalo. Mas tem adulto que vai ficar muito triste, muito frustrado e vai aprender dessa frustração, né, a suportar, a superar, né, e a resiliência, a gente já falou também aqui que é super importante, né, a resiliência é essa capacidade de superar a frustração que vai nos fortalecer para a gente realmente enfrentar novos desafios na nossa vida. E isso a gente aprende de pequeno, por isso que é muito importante os pais deixarem, muitas vezes, a criança sentir essa frustração. Tem pai que gosta de abafar a frustração. Não fica assim. Às vezes quer abafar com bens materiais, comprando alguma coisa, ou dando uma comida que ela gosta muito. Não é por aí. Porque o processo que a criança passa quando ela está chateada, quando ela está frustrada, e depois ela acaba superando isso, é importante para o fortalecimento da autoestima, segurança, autoconfiança, né? No fim das contas, ela está desenvolvendo inteligência emocional. Então, sufocar, julgando, falando que é feio, que não é assim, brigando com a criança, ou tentando abafar, não deixando ela se frustrar, tentando ser complacente com ela de outra maneira, nenhum desses 2 caminhos é legal. E nenhum deles, no fim das contas, é respeitoso, tá? Porque a gente também tem que saber respeitar esse espaço da criança, né? Então, muitas vezes ela tá dizendo não, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Beleza, a gente tem que entender que é um espaço dela, que ela tá marcando o território dela também. Eu tô falando até mais no caso das birras, quando a criança é pequenininha. Mas se é uma coisa que não tem nenhum sentido, né? A criança não quer se vestir para ir pra rua, a criança não quer botar sapato, quer ir descalça, tá chovendo, a criança, enfim, a criança não quer comer na mesa. Todos esses exemplos
Por mais que a criança esteja querendo marcar o território dela, a gente tem que colocar um limite. Mas a gente coloca um limite com respeito, a gente dá uma opção para ela. Você quer essa roupa ou quer essa? Você quer sentar desse lado da mesa ou daquele? Qual sapato você quer? Né? Porque no fim das contas você dá uma opção para ela e ela vai se sentir bem por ela estar tomando uma decisão, né? Mas você também não deixa passar do limite de, não deixa. Ser permissivo, né? Deixa, ela vai pelada, ela vai sem sapato, porque isso também não é respeitoso com ela. Quando a criança já é um pouquinho maior, e que também tem os seus momentos de birra, né? De frustração e acaba não sabendo gerenciar todas essas emoções que surgem nesse momento, muitas vezes o mau comportamento pode ser fruto de uma crença equivocada, do tipo, só vão me dar, eu só sou considerado importante, amado, quando me dão atenção, ou então quando eu estou no comando, né? Então aí a criança entra numa disputa de poder com os pais, ou quer uma atenção desmesurada, né? O pai tá querendo falar no telefone, a criança fica, pai, mãe, e não deixa a gente falar de jeito nenhum porque quer atenção de qualquer maneira. Ou então a gente acaba entrando num ciclo de vingança com a criança pensa, não me amam, mas eu posso me vingar. E às vezes ela acaba até demonstrando uma certa incapacidade de fazer as coisas para chamar a atenção também, do tipo, eu não sei fazer nada, ninguém me ama, então eu desisto. E todas essas são crenças equivocadas que a criança tem na cabecinha dela e que provocam um mau comportamento, que na verdade é muito incômodo para os pais e às vezes os pais não sabem como lidar com essa situação, né? Eu vou falar mais dessas crenças equivocadas no próximo vídeo, mas é importante a gente saber que às vezes passa dos 2 anos, essas birras podem durar até uns 4, 5 anos, né? E aí entra numa outra fase de mau comportamento gerado por essas crenças equivocadas. Seja uma birra, seja um mau comportamento gerado por essas crenças, nenhum desses comportamentos deve ser abafado com grito, com ameaça, com castigo. A gente já falou aqui sobre os castigos, né? Que simplesmente não ensinam, não educam, podem até na hora bloquear o comportamento da criança, porque ela se assustou, porque ela está com medo, mas não vão ensinar. Então a gente tem sempre que buscar o caminho do meio, né? E a disciplina positiva nos oferece muitas ferramentas, né? Muitas estratégias para ser respeitoso com a criança, sem ser permissivo, né? E sem ser autoritário. Quando a gente é permissivo, a gente acaba se abstendo de educar a criança. Então ela faz o que ela quer, né? Ela tem liberdade total. E aí a gente está sendo simplesmente complacente e não está educando, porque a criança está sem limite nenhum, né? E ela acaba entrando numa disputa de nunca tá satisfeita, eu quero cada vez mais e nunca vai ter fim isso. E o autoritarismo é o respeito, um pseudo-respeito, né? Baseado no medo, né? Da criança ser castigada, ser maltratada. Então, o nosso caminho do meio da disciplina positiva é encontrar ferramentas respeitosas para lidar com isso. Uma coisa importante também nesses momentos é a gente saber escutar a criança. A escuta é uma coisa que se treina e que se aprende, né? Se a criança quer falar e a gente interrompe, a gente fala mais alto, a gente quer ser escutado e não deixa ela falar, não deixa ela colocar o ponto de vista dela, ela jamais aprenderá a escutar, porque ela não pode falar, né? Então a gente não escuta, ela também não escuta a gente. A partir do momento que a gente dá espaço, a gente cria esse espaço para a criança se colocar, se posicionar, né? Até para ela aprender a desenvolver a assertividade, para dizer o que ela quer, o que ela não quer, com respeito, né? A gente está ensinando a ela também a escutar. Quando a gente for falar, ela vai ter tranquilidade para ouvir o que a gente tem para falar para ela. Isso tudo são ferramentas que têm que ser utilizadas com persistência, né? Com frequência. Não é fazer uma vez e vai achar que vai tudo funcionar, que maravilha, meu filho está super educado. Não, porque a gente tem que desconstruir aquelas crenças todas que tem na nossa cabeça de que a gente só educa gritando, a gente só educa castigando, que a criança só vai respeitar a gente se a gente falar, você tem que fazer porque eu mando, porque eu sou o pai, porque eu sou a mãe. Então isso tudo a gente tem que desconstruir na nossa cabeça para poder usar ferramentas mais respeitosas. A escuta é muito importante. Eu vejo muita criança querendo falar e o pai interrompendo. Comigo era assim. Hoje em dia que eu tenho essa consciência, eu consigo perceber que às vezes meus filhos estão querendo se explicar e eu já estou interrompendo, falando o que é que eu acho. Eu estou tentando completar o raciocínio dele. E meu filho, que é mais velho, já vai fazer 7 anos, fala assim, poxa mãe, eu estou tentando falar, você não está me deixando.
Eu fico, caramba, é verdade, desculpa. Né? Você reconhece, né? Realmente, você reconhece, pede desculpas, beleza. Não, termina de falar. Porque isso é uma coisa que a gente tem que treinar na gente. Às vezes a gente não foi escutado também quando era criança e aprendeu a interromper, né? Nesse afã da gente querer ser ouvido, a gente acaba não escutando a criança. O amor incondicional, né? A demonstração de amor incondicional nessas horas é super importante porque vai transmitir segurança para a criança. Ela vai saber que ela realmente pode ficar chateada, né? E que não tem mal nenhum, que faz parte do desenvolvimento dela, ela se sentir dessa maneira e que isso depois vai passar. É importante que ela entenda que ela vale muito mais do que o comportamento dela, né? Que aquilo é uma coisa passageira e que todos temos os nossos momentos ruins, né? Porque se a gente acaba repreendendo a criança, brigando com ela no momento de fúria dela, ela pode acabar pensando assim, poxa, eu não valho o suficiente, né, para ser amado quando eu me comporto dessa maneira. E é muito triste quando a criança entra nessa espiral de melancolia, de vitimismo, de se sentir culpada, né? A gente tem que tirar essa culpa de cima. Não tem que se sentir culpada. Então, gente, entender o mau comportamento da criança, a birra, né? Desde uma outra perspectiva, é muito importante para a gente não cair no erro de castigar a criança, de mandá-la para o cantinho do pensamento, que é um cantinho que não funciona nada, que só cria mal-estar para a criança e até vontade de se vingar dos pais. Nos próximos vídeos eu vou comentar sobre estratégias para a gente ajudar a criança a se autorregular, né, a se controlar, e estratégias para a gente também se controlar nessas horas, porque nem sempre a gente está com habilidade naquele momento para lidar com aquela fúria, né? Às vezes a gente está cansado, a gente está preocupado com alguma questão do trabalho, né? A gente está com alguma dor, alguma coisa que pode estar irritando a gente não sabe muito bem o que é, e a gente não vai saber lidar muito bem com isso, né? Então, assim, a gente também tem que ter a coragem de saber que a gente não é perfeito, né? Que essa imperfeição é do ser humano e que se a gente não é perfeito, a gente também não pode cobrar que o nosso filho seja perfeito. E é importante ele entender o valor de ser imperfeito, né? Que ele não tem que ser perfeito o tempo inteiro para ele ser amado por nós. Então, para a gente não cair no erro de castigar, a gente entendendo o mau comportamento desde essa perspectiva vai ser muito importante. Bom, nos próximos vídeos a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que tenha sido esclarecedor para vocês. Curtam o vídeo, compartilhem, me sigam nas redes sociais, se inscrevam no canal e toquem o sininho para vocês serem notificados sempre que tiver um vídeo novo. Até a próxima semana. Um beijo para vocês!